Nós temos nossa força. Eu mesmo já pesco 15 anos na alto mar, criei minhas filhas, né, na pesca, como marisqueira e como pescadora artesanal, que graças a Deus sou envolvida nessa. Só que aqui nós não temos aquela prioridade, tipo, nós temos que ter um frigorífico. Nós chegamos o nosso pescado, nós não temos, tem que passar para o segundo, para o terceiro. Isso tudo, nós tem que ter alguém que fica entre para ajudar nós, entendeu? Que não adianta a gente tirar nossas vendas daqui para fora, tem que ser daqui da comunidade, para os nossos pesqueiros, não é isso? Nós temos que ter um local para nós, quando chegar da pesca, com o nosso pescado, ter, e nós não temos isso. Aqui se cozinhava o marisco. Aí o turista, olha só o IPTU dessa gente, ele vai querer marisqueiro aqui, cozinhando aqui descascando, arrumando peixe aqui na calçada. Aí a prefeitura vai ser a favor de quem? Nós? Do turista. O turismo, né? Ele vem invadindo nosso setor pesqueiro de uma maneira muito brusca. Não sei se por causa de um pouco a falta de fiscalização ou se mesmo o entendimento do pescador, da força que tem, querer e poder buscar o seu espaço, que já está perdido lá atrás, a gente não consegue mais, mas lutar por pouco que tem. A gente ficou olhando perto do que a gente já teve antes, entendeu? Uma lagoa limpa, um espaço teu que você usa assim, que você aproveita, entendeu? Que te dá o seu sustento e você vê uma pessoa que tem muito dinheiro destruir, entendeu? Porque para eles não significa nada, nada, é como se fosse um nada, é só um depósito de merda para eles, desculpa o palavreado, mas é o que a lagoa significa para eles. E a gente já procuramos entrar com a associação que ajuda a gente, mas é outra área delas, para rever essa situação, para buscar uma pessoa que pudesse dar uma voz para a gente conversar com esses órgãos. E até hoje não tivemos uma resposta de ninguém. A resposta que eles têm é: vai para Brasília. O pescador, tomar o território do pescador, você não pode botar um aparelho aqui, às vezes não pode ali, porque o navio aumentou o fluxo do navio, o rebocador para um lado para o outro toda hora, não é verdade? E hoje nós temos um ROT e é direcionado para uma prefeitura para tapar buraco, para fazer aquilo, o pescador que perdeu o território. Então isso aí é um troço totalmente errado, né? Porque o impacto ele vem de tudo quanto é lado. Lógico, você botou uma plataforma, você não pode pescar tantos metros dali, mas acaba que eles tiraram você dali. Por quê? Porque o pescador já existia antes da exploração do petróleo. Se apropria do espaço marítimo. Então, onde tem uma plataforma de petróleo, não pode ter pesca. Se a gente falar no litoral do Rio, a gente tem mais de 50 plataformas de petróleo. Cada plataforma, num raio de 500 metros da plataforma, eles não podem pescar. Que a gente chama de impacto de uso e ocupação do espaço marítimo, né? De apropriação do espaço marítimo. A gente tem outros impactos que também são vinculados a outros grupos sociais, mas que incidem sobre os pescadores, que é aumento da densidade demográfica, e aí na Bacia de Campos é muito forte, né? Então, porque com a ascensão da indústria do petróleo a partir da década de 70, você tem uma migração de pessoas para essa região, que começam a ocupar os espaços, a pressionar os ambientes, e a desestruturação dos ambientes aquáticos, né? Por exemplo, a ocupação de manguezal, poluição das lagoas, refletem na diminuição da produtividade dos ambientes, que diminui a disponibilidade de recursos para os pescadores artesanais. Começa a aumentar o custo de vida, então eles são expulsos da costa, né? Então a gente tem essa série de impactos. Aí os royalties, que seriam os impactos
impacto que seria positivo, né, que teria o objetivo de, inclusive, né, pensar para as comunidades, para as populações, né, para gerações futuras, outras atividades econômicas para ficarem menos dependentes do petróleo, para mitigar esses impactos, né, do ponto de vista do planejamento urbano. Muitas vezes, né, são desviados, né, não tem controle social, e sofrem esses impactos por serem moradores da região. Então, eles são considerados, né, no âmbito do licenciamento ambiental de petróleo, são considerados o grupo social mais impactado pela indústria do petróleo. Por que os pescadores não estão aqui na reunião? Porque não leva mais aqui existe. Por quê? Quantas reuniões já teve? Teve IBAMA, já teve não sei o que, teve secretário do meio ambiente, teve tudo aqui. Só fala, aí os pescadores que vêm fala, mas não vê nada resolvido, nada. Aí você acha que os pescadores vão sair do lugar dele para vir para cá, ouvir o quê? Eu entendo. Ouvir o que o senhor está falando. O que o senhor está falando que vai resolver esse problema do camarão. Aí o senhor falou aqui agora, vai embora, só Deus sabe quando volta. Não, mas essa... A educação ambiental, ela é um instrumento, né? A educação ambiental é um instrumento, é um dos instrumentos da gestão ambiental pública, né? Então, ela é norteada por uma política, duas políticas, na verdade, a própria política nacional do meio ambiente, que já fala da necessidade de ter educação ambiental junto às comunidades e junto aos indivíduos para que eles tenham consciência do seu papel e dos seus direitos e dos seus deveres. E a Política Nacional de Educação Ambiental é mais específica ainda nesse sentido de situar a educação ambiental dentro do contexto da gestão ambiental pública. E no caso específico da pesca, quer dizer, nós temos um grande problema, é que o litoral brasileiro, o litoral, como em qualquer lugar do mundo, ele tem multiuso. Então o multiuso já determina de sair de um conflito de interesses. Quer dizer, se você tem no caso do mar, você tem o turismo, tem a navegação, tem a pesca, tem a extração de petróleo e gás, por exemplo. E o que a gente vê por aí é isso, você pega uma norma e você joga em vários territórios como se eles fossem todos iguais e não leva em consideração as especificidades, o saber local. Olha só, aqui não tem como criar marisco, não tem como criar peixe aqui não. Eu vou criar peixe de água doce, faz parte de Arraial do Cabo não, sou cercada de mar. Cria bijupirá ali, ó, bijupirá, maricultura aqui para ver se não funciona. Então é isso que a gente quer ver. Nós temos o IFRJ, ó, tem laboratório aí, pode fazer laboratório ali para criar o nosso peixe, tudo bom, Alessandro, pescador? Para criar o nosso peixe, aí eu vou para lá me enfiar no meio de mato de figueira para criar tilápia, para criar o quê? Pô, não, saudações, né? Saudações, né? Eu acho que o projeto sempre é importante, porém com a participação do setor envolvido na elaboração do projeto. Nós não podemos receber um projeto, um pacote pronto e chegar aqui, porque quando esses projetos chegam dentro do seu município, eles já encontram uma estrutura pronta para fornecer dados. Eles foram constituídos e a ideia é que eles sejam, né, medidas, né, mitigadoras ou compensatórias da atividade, né, dos impactos da atividade de produção, né, exploração e produção de petróleo e gás. Por quê? Porque é uma obrigação do Estado, você tem que cumprir, gosta ou não gosta, simpatiza ou não, acha isso aqui legal, não acha, não importa. Né? Essa é uma obrigação porque você está no campo do direito, né? Vem da responsabilidade. Então a lei ela é a garantia, a segurança de que a gente pode continuar existindo
e ao mesmo tempo é o nosso limite, porque ele define a margem da coisa, e tem que definir, porque a lei... exato, né? Com qualquer normativa, exatamente, ele define uma norma, a norma é isso, ele define um limite da coisa. Olha, dentro disso aqui está valendo, fora disso aqui eu não posso garantir. Então, essa é a contradição que a gente vive, mas até isso está sob ameaça. É isso, cada município, a associação de moradores. Agora, isso que a Priscila e a Laís sugeriram, de esse cômodo, de vocês se revezarem na organização, facilita já o nosso cômodo. Porque se não for o núcleo inteiro a responsabilidade daquela reunião, dá para fazer com uma frequência maior. São muitos desafios para efetivamente, né, consolidar, né, e executar um PEA. Então, o que a gente faz dentro da pesquisa é analisar, né, como é possível aprimorar esses projetos de educação ambiental e como colaborar para o aprimoramento desses PEAs. O primeiro objetivo dele específico é analisar a componente socioeconômica desses projetos ambientais, como as medidas, né, compensatórias e mitigadoras com os projetos de educação ambiental e também com os projetos de compensação ambiental da atividade pesqueira, né, que são os PEAs e os PCAPs, como eles estão se dando. Um terceiro objetivo específico, ele visa analisar como se dão, né, os conflitos ambientais decorrentes dessa grande atividade, né, um grande potencial de conflito com os pescadores artesanais, que é a atividade, né, petrolífera. E para além delas também, quais são as outras atividades que ocorrem nesse território, né, e retornar, né, para essas pessoas envolvidas na pesquisa os resultados dela. Então, assim, para além dos resultados, né, acadêmicos, de divulgação, de publicação, também como a gente retorna, né, como informa as pessoas que participaram da pesquisa dos seus resultados. A metodologia do projeto, ela está ancorada na pesquisa social qualitativa, tá? E aí, às vezes as pessoas perguntam, né, se pesquisa social qualitativa também é ciência, né? E se a gente vê, grande parte dos projetos, inclusive, estão ancorados mais nas ciências naturais, né? E aí, então, exatamente com a intenção, né, de dar consistências nos dados, a gente usa uma diversidade de técnicas. Primeiro, revisão bibliográfica e uma fundamentação teórica, né, consistente. Depois a gente fez análise documental, então a gente teve um esforço grande de ir ao IBAMA, buscar o acervo, os documentos que orientam, né, tanto os seus procedimentos como os estudos que são pedidos, os estudos de impacto ambiental, os projetos, os relatórios. Então, a primeira sistematização que a gente fez foi uma caracterização das comunidades, dos municípios desse litoral, né, que tem pescadores artesanais. E depois a gente fez entrevistas. Aí as entrevistas são também com diversos públicos. Então, a gente fez entrevistas com analistas do IBAMA, com coordenadores dos projetos, que são definidos como medida mitigadora, e com pescadores que participam dos projetos. E aí os pescadores eram pescadores homens, pescadores mulheres, pescadoras mulheres, pescadores jovens, lideranças pesqueiras e divididos, às vezes, pescadores que atuam no mar e pescadores que atuam em águas interiores. Porque os pescadores de águas interiores, apesar deles não irem lá na plataforma pescar, né, não ocuparem o espaço marítimo, eles são impactados por esses outros impactos, né? Então, começamos a construir uma proposta metodológica para fazer esse mapeamento. Então, é exatamente a partir dessa proposta metodológica que a gente chegou na construção de um formulário eletrônico, né? Então, a gente está usando hoje o Coleto, que é um formulário eletrônico montado com as nossas perguntas, para que a gente consiga caracterizar cada conflito ambiental no estado do Rio de Janeiro. E também vai servir de base para outras pesquisas, outros pesquisadores utilizarem. E a ideia é que, para além do Rio de Janeiro, essa proposta de coleta de informações dos conflitos, ela possa depois se estender a toda a zona costeira do território brasileiro. Então, a gente teria informações sobre os conflitos ambientais chegando continuamente e a gente, claro, passaria por uma validação para que eles fossem disponibilizados na plataforma do website.
são ações muito relevantes, né? Esses PEAs que estão acontecendo, como os que já, né, encerraram, enfim, e que se acredita que é um caminho, né? A verdade é um caminho, né, para envolver, para emancipar essas comunidades pesqueiras. Fiquei muito feliz, eu me senti uma pessoa, tipo, naquele dia eu me senti importante. Eu acho que eu nunca falei isso pra você, mas quando a reunião começou e eu ser tratada como uma liderança local, entendeu? Quando fala assim, cada um que tá aqui é uma liderança local, porque você tá participando, tá ativo e tal. E aí eu me senti importante naquele dia pra frente. Então aquele espaço passou a ser importante pra mim, entendeu? Eu estar ocupando aquele espaço passou a ser importante para mim. E vou ficar aí firme e forte na luta, porque eu acho que esse é o caminho. Depois vou fazendo, como é que fala? Como é que vai cortando, só as importantes. Aprendi isso, sabe aonde? Em 3 meses trabalhando. Observação, meu bem. Isso aí é observação que dá pra gente. Já aprendi a filmar, fazer assim aí, cortando, como é que se chama? Edição. Aí o tempo, anoto o tempo e aquela fala e vou cortando. Aí eu anoto o número do começo que falou. Aí essa é a parte importante. Aí bota lá, salva, já sei salvar, copiar e bota lá. Tudo isso